apanhai-me as raposas, as rapozinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Aí você leu, mas você não captou aquilo que tem dentro. Então vamos novamente? Apanhai-me as raposas, as rapozinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Já melhorou, você já começou a pegar uns detalhes, mas para que você esteja bem firmado, vamos ler então pela terceira vez. Leiamos juntos. Apanhai-me as raposas, as rapozinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, já foi pedido aqui, nós já oramos para que o Senhor nos fale ao coração. O tema família não é fácil de ser vivido, é fácil ser tratado pela experiência que nós temos, pelo material já escrito por tantas pessoas e principalmente pelas Escrituras Sagradas, a Tua Palavra Santa. Viver isso, Pai, é bem mais difícil do que falar sobre isso. Então, Senhor Deus, nos abençoe e que a Tua Palavra desperte em nosso coração aquilo que precisa ser mudado para melhorarmos em família. Em nome de Jesus. Amém. Na minha fazenda de um boi só, na nossa fazenda de um boi só, depois eu explico o que é isso, não posso explicar aqui agora. Fazenda de um boi só. Nós plantamos um cafezal. A região nossa lá é de café. Plantamos um cafezal. E aquele café começou a crescer e começou a produzir, e ele teve um problema. Ele começou a criar as que nós chamamos cintura no café, em que dava uma barra pequena e o meio ficava sem folha, com uma copazinha pequena em cima, e isto estava atrapalhando a produção. Então levamos, lá você não leva, aqui a gente vai ao médico, mas lá você leva o médico à lavoura, né? Levamos o médico à lavoura, e o médico então disse, são cigarras que entram próximo ao caule da árvore e vão para a raiz, e lá elas começam a roer as raízes do café. Ela nem morre, mas também praticamente não produz. Tem que aplicar isto, e assim foi o problema resolvido. O livro de Cantares, se olharmos pessoas mais antigas, dirão que isso aqui é só Cristo e a igreja. Se olharmos alguns outros, dirão que é só mesmo o casamento. Mas como eu gosto de andar um pouquinho na contramão, eu vou dizer que é mesmo uma família, mas que simboliza Cristo e a igreja. Os princípios são espirituais. São dicas de um relacionamento conjugal que apontam para o relacionamento de Cristo com a igreja. Eu gosto de pensar que estes livros escritos por Salomão, sendo o Cântico dos Cânticos de Salomão, sendo Provérbios e Eclesiastes, em faixas etárias diferentes. Penso eu que Cantares, ele estava ainda bem jovem, tinha acabado de casar e estava vivendo o amor da sua vida dentro daquela sabedoria que Deus estava dando a ele dentro do relacionamento. E aí ele compõe como se fosse ou devesse ser o casamento, né, o nosso casamento, o relacionamento conjugal. Mas todas as vezes que ele escreve, com as frases que ele escreve, automaticamente são inspiradas por Deus para também apontar para o relacionamento de Cristo e a igreja. Depois ele fica mais amadurecido e ele escreve os Provérbios, mas só que ele se desvia.
ele se torna idólatra, ele desobedece o Senhor, e isso tem consequências profundas, não só na sua família, mas principalmente no reino de Israel, com a divisão das 12 tribos, sendo 10 tribos que deixam de existir como povo genuíno de Israel, e que as duas são agora colocadas como uma só, na mais forte, da onde vem Cristo, que é os judeus, ou a de Judá. E quando ele está chegando no final da vida, ele escreve Eclesiastes. Porque tem um versículo em Eclesiastes que muito me chama a atenção, que é o capítulo 2, versículo 8, quando ele diz que tudo que os olhos dele desejaram, ele obteve. E ele chega a falar sobre as delícias dos olhos dos homens, e a expressão dele é mulheres e mulheres. Mas no final ele diz: tudo isto vi que é vaidade, correr atrás do vento. Então eu creio que aqui ele está escrevendo dentro de uma visão real de um casamento, mas os princípios também são, como são inspirados, a Bíblia, a palavra é inspirada, também então são levados para Cristo e a igreja, sim. É uma poesia, e por isso então você tem dizeres que são não tão claros às vezes. Por exemplo, usa-se muito a questão do lírio dos vales, né, que era uma flor que na antiguidade era considerada como uma flor mágica, uma flor da vida. Ela simbolizava a beleza, a pureza. Então este emaranhado de palavras que vão sendo descritas aqui num diálogo entre a esposa, o esposo, depois um grupo, uma esposa, o esposo, depois o grupo, e assim vai estabelecendo esse diálogo. Mas entre tudo isso, este versículo me chama a atenção, e há uma seriedade aqui profunda que nos leva a pensar a respeito da nossa família e também da nossa vida com Deus. Então eu quero trabalhar essas duas partes aqui. Então, por isso, a esposa está dizendo: apanhai-me as raposas, as rapozinhas, que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Muito bem, quando eu penso neste versículo, eu vejo aqui, primeiro, e é a primeira lição que nós podemos aprender para a família e também para a vida espiritual, é que nós não podemos ignorar os perigos que nos cercam. E às vezes nós ficamos muito desligados e começamos a deixar acontecer. Pensamos que nós somos super homens, super mulheres, uma super igreja. É por isso que nós temos um versículo que diz assim: aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Nós temos o Senhor Jesus por mais de uma vez dizendo que nós precisamos vigiar. O que é vigiar? Vigiar é o que faz um vigilante. Vigilante é aquele que está tomando conta de algo e ele não pode dormir. Ele não pode nem mesmo, às vezes, cochilar, porque ele tem que cuidar, vigiar. E Jesus fala isso com respeito à nossa vida, principalmente para não sermos apanhados de surpresa com o nosso chamado para a eternidade, seja com a volta ou com o nosso chamado através da morte. Então nós precisamos entender isso
no contexto família, que nós vemos cercados de grandes perigos, e os perigos são perigos realmente nocivos. Quando aqui ela diz, apanhai-me as raposas, as rapozinhas, vejam, nós estamos, assim como a vinha era cercada, era murada para evitar esses animais que estragavam, ainda assim elas costumavam achar buracos e entravam, e segundo os que conhecem esse momento, esse problema, elas iam e cortavam as raízes, furavam buracos e cortavam as raízes, estragando a produção da vinha. Acontece que nós também precisamos estar cercados, murados e bem murados, e já estamos selados pelo Espírito Santo. No entanto, ainda temos em nosso corpo, em nossa vida, em nossos meios de ação espirituais, meio de ação espiritual, nós temos fragilidades como a de buracos por onde podem ser achegados aqueles que vão buscar nos tirar da presença de Deus. Vejam bem, Satanás não está preocupado com a família que já está derrotada, porque ela já está derrotada. Ele está preocupado com aquela família que está com seriedade na presença de Deus e que mantém o relacionamento muito antes de ser pelo amor e pela paixão, porque amor não é só sentimento, mas também é sentimento. A fidelidade conjugal, ela gira em torno da nossa promessa feita a Deus, da aliança que fazemos com Deus. Casamento é algo muito sério. Tem um juiz, ele foi muito criticado por isso, mas ele está dizendo para todos, com a sua ação, com a sua decisão, que casamento não é brincadeira. Quando ele pergunta para a noiva se ela queria realmente, se era da livre vontade dela, se ela queria receber o noivo com o marido, ela brinca, não. E quando ela brinca não, ele fala assim, então o casamento está terminado. Ah, não, estou brincando. Não, está terminado. Não, mas é brincadeira. Então vou tirar o papel de novo, para marcar de novo, porque está terminado. O casamento não é brincadeira. Por quê? Porque o casamento, mesmo que você faça lá no estado, ou no civil, lá no cartório, mas quando você faz com temor a Deus, você tem uma aliança com Deus. E com Deus você não pode fazer piadinha. Você não pode fazer brincadeira com Deus. Então o casamento é muito sério. Então você tem esta promessa de Deus, mas ainda que você tenha isso, nós deixamos brechas, e que Satanás tem aproveitado para plantar sementinhas ou introduzir as raposas para destruir a flor do casamento, a flor do relacionamento. Isso acontece na família, mas isso acontece também na igreja, vida espiritual. E eu quero então estabelecer aqui, primeiro, então, como já disse, eu tenho que ter consciência de que existe um perigo não só existente, mas muito próximo. Então, eu poderia dizer assim, um perigo perigoso. Um perigo perigoso. E dentro deste perigo que eu identifico, eu preciso, e aí vem então a segunda parte do texto, agir de forma
preventiva. Agir de modo preventivo, para não permitir que isso aconteça. Olha só o que ele está dizendo: raposas e depois as raposinhas. Por que as raposinhas? Porque elas parecem um bichinho de estimação. Bonitinho, bonitinho. Dizem que ali para o lado de Camburi tem uma mulher que tem um porquinho de estimação. Eu estou pensando em arrumar um para mim. Assim que tiver com os 15 quilos, a gente dá um jeitinho nele. Mas pensa em usar uma raposinha como um bichinho de estimação. Mas ela causa males. Aqui não é de estimação, mas aqui é um pequenininho animal que entra e que pode destruir uma produção dos vinhedos. O que ela está dizendo aqui é que dentro do amor conjugal existem perigos, e agora então eu quero acrescentar o relacionamento familiar, que não é só o conjugal, mas paternal filial. É também como família maior o relacionamento com o noivo santo e supremo, que é Jesus Cristo, e com o nosso Deus. Existem os perigos, e os maiores perigos são os menores identificados. Sabe aquela expressão demoníaca de que não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Beber um pouquinho de cerveja não tem nada a ver. Andar com os colegas e enquanto eles estão fumando, pegar o que o povo chama de binga, aquele pedacinho final, e tirar uma tragada, não tem nada a ver. Não tem nada a ver um filme em que está acontecendo uma imoralidade na cama e a gente ver aquilo, não tem nada a ver. Não tem nada a ver a gente ver novelas que a gente começa a observar que a mocinha casou-se com um rapaz que ela não era tão apaixonada, e a gente começa a torcer para que dê errado, se separe para juntar com aquele outro mocinho que a gente torcia. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver eu ficar curtindo fotos de mulheres na internet, ou mulheres curtindo, casadas, curtindo fotos de homens na internet. Não tem nada a ver. Afinal, ela é minha melhor amiga, ele é meu melhor amigo. Espera aí. Casado não tem melhor amigo, não. O melhor amigo do casado é o cônjuge. Tirando disso, acabou. São detalhes que vão entrando e você vai achando que o nada a ver, nada a ver, nada a ver, e quando você viu, foi. O que entorna um balde d'água é simplesmente uma gota acima do seu limite. 40 anos de casamento separaram-se. Por quê? É uma besteirinha. Não, não foi uma besteirinha. Foram muitas besteirinhas. Muitas besteirinhas, a ponto de encher o balde. Aquela outra besteirinha que aconteceu é que não cabia mais no balde. São raposinhas que vão entrando e vão destruindo a vida da família. Deixa eu dizer uma coisa, estou dizendo para mim também. Hoje, se bem que eu tenho uma dificuldade porque eu trabalho com o celular, mas hoje eu resolvi deixar o celular.
Só que aí as pessoas me mandam mensagem que precisam de alguma resposta, e como eu não comuniquei antes, eu acabo perdendo o tempo da resposta. Mas o celular tem sido a desgraça da família. Vai no. Eu assim, todo sábado nós vamos lanchar. Sábado de aleluia. Sábado de aleluia. Nessa todo sábado não. Sábado de aleluia. A gente não vai sempre não, mas quando a gente vai, a gente observa uma coisa. A gente também faz. Mas a gente vê um casal em que ela está de um lado, ele está de um outro, e os dois estão totalmente longe. Porque ele está vendo os videozinhos dele e ela está vendo os videozinhos dela. Conversar que é bom nada. E o pior de tudo, que me deixa então de cabelo branco, é que às vezes nós nos pegamos fazendo a mesma coisa. Vocês têm que saber que Satanás, já dizia um grande amigo nosso, amigo da igreja, reverendo Gerides, ele é encardido. Não Gerides, Satanás. Ele é encardido. Ele é astuto. Ele é inteligente. Jesus chegou até a falar que os filhos das trevas são mais espertos que o filho da luz. E há quanto tempo aquela emissora que domina o Brasil tem entrado dentro da casa dos crentes e plantado dentro da casa dos crentes a desgraça da normalidade, da relatividade, e destruindo uma fé genuína da nossa família. Começou com algo bonitinho, bonitinho. A rainha dos baixinhos. A influência infernal daquela mulher conduziu muitos hoje a pensar que não precisa de um casamento, é suficiente, e assim por diante. Imoralidade, não tem problema. Por quê? Porque o Satanás ele é esperto, então ele vai entrando devagar. Quem se lembra aqui, eu me lembro disso porque foi um alvoroço, quando a TV mostrou o primeiro beijo homoafetivo. Foi um escândalo. Mas sabe o que eles fizeram? Recuaram. Mas é assim. Solta um pouquinho, volta. Solta mais um pouquinho, volta. Solta, acostumou. Pode fazer. Gente, eu sou da roça. E como adolescente jovem, ajudei a tirar muito carro agarrado em morros. E tinha um morro que tinha aquele barro mais branco, em que o carro ia deslizando, e à medida que ele ia deslizando, ele formava aquele buraco. E a gente, o dia que a gente estava assim meio molecão, a gente ficava puxando o carro um pouquinho para trás, assim, mas não era sempre não. Mas quando a gente estava a fim de ajudar mesmo, você não fica empurrando todas as vezes, ou o tempo todo. Você empurra, volta um pouco com o carro, e ele está deslizando, e vai de novo. É assim que ele vai superar. E é assim que a TV entrou e plantou na nossa casa, para os nossos filhos, a normalidade de coisas que para nós não é normal, ou comum, melhor dizendo, não normal, comum. Esse é o termo correto. Se você conversar com os nossos adolescentes, eles não estarão tão revoltados ou não acharão tão estranho algumas práticas que para nós é totalmente estranho. Por quê? Porque eles estão vivendo no meio e automaticamente, querendo ou não, vão se acostumando com isso. As raposinhas vão entrando na nossa família
E aí a mídia se torna, a tecnologia se torna uma grande vilã, um grande instrumento de Satanás. Pode ser usado para o bem, e deve, mas também há o perigo da raposinha. Por isso, pegue a raposinha. Não é pega o pombo, é pega a raposinha. Tire a raposinha. Comece a colocar ali algo bom. Mas vamos mais, não é só isso aí. Outra raposinha perigosa. Palavras mal faladas. Palavras mal faladas. Há muito tempo li sobre um casal que a mulher é aquela mulher dominante e o marido, para não perder o casamento, ele se mantinha, ela, não, isso não deve, não pode, aí ela fazia um joguinho dela, aí não era nem marido, era noivo, aí ele cedia. E o que ela usava era o seguinte: vou fazer isso assim, ele, não, vamos fazer não, olha, então vamos acabar o casamento. Aí ele, tá bom, vamos fazer. Aí fazia, aí outra coisa que ela queria, que ele não queria, aí, se não fizer, vamos acabar o casamento, é melhor. Aí ele voltava. Um dia, eles discutiram e ele disse, isso não. Aí ela disse assim, o casamento está acabado. Ele ficou calado. E ela saiu nervosa. Aí ele foi, já estava tudo marcado, aí ele ligou para o pessoal da festa. Nós estamos cancelando o casamento, se tem alguma coisa para pagar, eu vou aí pagar. Estamos cancelando aqui, o casamento acabou. Não acredito que você fez isso. Você não falou? Você não disse? Palavras mal faladas ferem e ferem muito. Água mole em pedra dura, tanto bate, vocês sabem, né? É claro que há um desgaste. É claro que você começa a fazer... quer ver uma coisa? Os camaradas conseguem serrar uma grade da prisão onde eles estão. Você já imaginou o que é uma grade? Não é aquela coisinha do varal sua não, filho. É coisa realmente forte, e eles não têm o que nós temos. Eles não têm é uma coisinha pequenininha que eles conseguem, e com aquilo ali eles vão um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho, daqui um mês já foi um pouquinho, e quando pensar que não, eles fizeram. Palavras mal faladas têm o mesmo efeito. Elas vão machucando, vão machucando, vão machucando, vão machucando, chega um ponto que não dá mais. E tem alguém aqui que nunca não cometeu esse pecado ainda dentro de casa? Seja marido, seja mulher, seja pai, seja filho? Tem alguém aqui que como igreja não cometeu esse problema? Palavras mal faladas. Às vezes você está faz tanta coisa, aí você falhou. Você é incompetente. Certa feita alguém estava falando de uma outra pessoa muito, muito, muito inteligente. Ele é isso, ele é aquilo, ele é aquilo outro, ele é aquilo. E realmente o homem é assim, é um computador ambulante. O meu professor, Ulisses tinha um rapaz que toca muito, tocando assim, ele passou... Aqui, nessa frase, coloca um bemol. Aí o cara pegou o bemol, rapaz... Aí o cara ia pregar, porque no hebraico é isso, aquilo outro e tal, porque era pregando para seminarista, então tem que realmente usar essas coisas, né? Então pregando para seminarista, dizendo, tal. Ele ia dar aula, ele escrevia em hebraico, sem olhar, ele escrevia em hebraico e falava as datas de confissões tudo na cabeça. Ele ou o filho tinha que fazer uma cirurgia. Ele pesquisou na internet e discutiu com o médico de igual para igual, e o médico respeitando ele, porque é um homem intensamente inteligente. E eu estava falando sobre isso, em todas as áreas. Eu estava falando sobre isso. Mas ele errou lá na engenharia do seminário. Tem certeza que está falando isso?
O homem é bom na música, o homem é bom para cantar, o homem é bom para tocar, o homem é bom para pregar, é bom nos originais, é bom nisso, é bom naquilo, é bom naquilo. E você vai falar que ele errou nisso. Por favor, retira o que você disse. Primeiro que não é Jesus, só Jesus é perfeito. Mas nós gostamos de frisar o lado negativo. E isso está impregnado em nós, e nós precisamos tirar esta raposinha da nossa vida, do nosso coração. Precisamos tirar essa raposinha do nosso coração. Palavras mal faladas. Outra raposinha que tem destruído a família e a igreja. A soberba. Eu não posso perder. Aqui eu ganho. Aqui eu ganho. Aqui quem fala sou eu. É do meu jeito. É aqui e agora. É um ego que quer ser satisfeito com o cônjuge e com os filhos, que é o contrário da função ou dos papéis estabelecidos por Deus, que é servir. Servir. Então a soberba, o egoísmo é outra, e aí talvez essa aqui seria tão pequenininha, uma raposinha tão pequenininha, porque ela é difícil de ser identificada. Certa feita eu estava levei a nossa ata para o cartório para ser registrada. E aí, daí a pouquinho, mandaram para, vem cá retirar porque tem correções. Aí eu cheguei lá, a correção era: onde estão as assinaturas da Assembleia para a eleição da diretoria do Conselho? Eu disse: não tem. Porque quem elege a diretoria do conselho é o conselho. Quem elege os presbíteros da Assembleia, mas quem elege a diretoria, não pode. A associação não é assim. Mas não é associação, é igreja. Mas não pode, não só pode, como é. É só a senhora olhar o regimento interno, ou os estatutos da igreja. Não, olha, eu não vou tirar esses documentos. Não vou tirar. Tá bom, eu vou olhar com o jurídico. Ok. Fui para casa. Isso era de manhã. Quando foi à tarde, ela me liga. Eu falo com o pastor Everson? Sim. Aqui é do cartório. Eu consultei o jurídico. E segundo o jurídico, o senhor está certo. Mas eu também estou. Falei, não. Neste caso não tem jeito. Ou a senhora está certa, eu estou errado, ou eu estou errado, a senhora está certa, não tem jeito. Mas qual que é o problema? Você está certo, mas eu também. Não. Olha como é grave a situação do meu ego. Eu não quero dizer assim, realmente eu errei. E isto vai entrando dentro do casamento, dentro do relacionamento paternal, filial, e dentro da igreja também. Daqui a pouco você está falando que a igreja é sua, minha. A minha igreja, eu nasci aqui, eu sou presbítero, eu sou pastor, tem 16 anos aqui, eu mando. Não, a igreja não é minha.
A igreja presbiteriana, ela é conciliar, não é um presbítero, não é o pastor, não são os dois pastores, não são 2 ou 3 presbíteros, é o conselho que decide as coisas. Eu posso até estar totalmente contrário àquilo, mas a partir do momento que a maioria do conselho decidiu por aquilo, eu tenho que fechar a minha boca, posso até registrar na ata um voto contrário, eu quero que registre o meu voto contrário, mas aqui foi o conselho que tomou a decisão. Eu não sou o dono da igreja. Ainda que eu tivesse organizado a igreja, vim para cá, plantei a igreja, organizei, ainda que fosse isso. Mas nós vivemos como se Jesus fosse apenas um escape em que eu posso pegar, porque o meu egoísmo tem que permanecer. Aí eu estou falando como família espiritual dentro do relacionamento com Jesus. A família menor é destruída pelo egoísmo, mas também a igreja deixa de crescer por causa do egoísmo. Pessoas que acham que são donas da igreja. Talvez seja a razão da igreja não crescer como deveria crescer. Porque você sempre encontrará os chamados coronéis. Não, foi o meu pai que doou esse terreno. Se pintar essa parede de amarela, eu saio da igreja. Meu pai comprou a tinta para essa igreja. Foi eu que pintei. Se trocar a cor, eu vou embora. Eu vou embora porque o Nicolas não deixou eu tocar a guitarra hoje. A Melissa passou perto de mim e não me cumprimentou. Não volto mais nessa igreja. Essa igreja, não sou amado nessa igreja. Não sou servido nessa igreja. É eu e eu. Eu tenho uma facilidade, porque os adolescentes daqui, eles riem da minha piada, né? Então isso aí me ajuda muito. Mas o dia que não rirem da minha piada, eu saio da igreja. Não riram da minha piada, né, Laura? Mas são engraçadas, é verdade? Não, responde não. Melhor não. Eu e eu. São pequenas coisas que vão entrando. Eu não sei quantos aqui sabem o que é uma cunha. Quem sabe o que é uma cunha? Levanta a mão. Uma madeira difícil de rachar. Você paga. Sabe, tem umas madeiras, gente, que nem prego entra. Hoje não tem mais delas, não. Mas tem umas madeiras que nem prego entra. Quando a gente morava lá na roça, nós tínhamos casado de pouco, tem pouco tempo agora, que nós tínhamos casa de pouco, e aí então eu fui fazer cercando por baixo para fazer um localzinho para criar uns frangos. Quem disse que eu consegui pregar alguma coisa naquele madeira que é ferro? Mas para rachar você bate, aí você põe a cunha, e à medida que você bateu a cunha, entrou ali, ela já segura aquela rachadura. E assim, de pouquinho você vai batendo, a cunha vai entrando e você vai... É assim que você destrói um casamento. São raposinhas que vão entrando no casamento, no relacionamento, na família e na igreja. Então, cuidado com as pequenas coisas, que são elas quem tornam o balde. Vamos tratar isso. Para isso, vamos fazer o seguinte, vamos saber que elas existem. Vamos trabalhar de forma antecipar esses problemas, extirpando da nossa vida esses males
que foram apontados aqui, e com certeza talvez você tenha apontado mais alguns aí dentro da sua cabeça, pensando em mais algumas coisas que podem surgir na sua vida. Você quer ver uma coisa que eu aprendi a fazer? Primeiro que eu aprendi com meu pai que num local onde tem poucos locais de assento, os mais velhos se assentam e nós vamos para o chão, ou ficamos em pé. Mulheres podem ser mais novas do que nós, e elas se assentam, e nós vamos para o chão, ou ficamos em pé. Lá em casa nós descobrimos algumas coisas que nós costumamos fazer. Por exemplo, quando estamos andando na rua, Damares e eu coloco sempre a Damares para o lado do muro. Vai que tem um cachorro bravo, né? Do lado do... Não. É o simbolismo da proteção de qualquer acidente. A não ser que a gente esteja em um local distante e tenha que tomar um café, aí tem essa exceção, mas nós não comemos nada na rua, ainda que eu esteja sozinho ou ela esteja sozinha, sem levar também um para casa. Isso significa colocar fogo na cauda da raposa e soltá-la para sair correndo, como Sansão fez. Não, nós também temos problemas, temos raposinhas que precisam ser tiradas da nossa casa. Mas tem algumas coisas que nós temos feito. Algumas coisas que nós temos feito. Que são pequenos detalhes que fazem a diferença. Os casados aí, vocês meninos estão aprendendo para se casarem. Eu me preocupo mais num presentinho fora de datas do que na data. É gostoso, não é não? Você está em casa, hein, Adriana? Você está trabalhando em casa, um bocadinho, chega o Marcos, numa plena segunda-feira, não tem nada de festividade, e ele chega com um presentinho para você. Fica a dica, Marcos, fica a dica. Você não está esperando. O aniversário está esperando. A minha esposa vai fazer uma surpresa para me dar um presente. Bom, o dia que ela não me der, que vai ser uma surpresa. Né? São pequenos detalhes. Cuide da sua família, mas cuide do seu coração também. Porque no lado espiritual tem as pequenas tentações. Que você começa a pensar que não tem nada a ver. E quando você percebe, você está afundado. Seu relacionamento com Deus... ele é a base do seu relacionamento conjugal, familiar. Se escondido do cônjuge, dos pais ou dos filhos, fazem coisas condenáveis, com certeza, fora dos irmãos da igreja, embora esteja na presença de Deus, fora da igreja, fora de um irmão, você também está fazendo coisas que não deveria fazer. Porque está totalmente ligado uma coisa com a outra. Então, por isso, apanhe as raposas, as raposinhas, para que elas não destruam os vinhedos, porque eles estão em flor. Cuide da sua casa, cuide do seu coração. Cuide da igreja de Cristo, que é você, que sou eu, que somos nós. Em nome do Senhor Jesus. Cuidado com as pequenas coisas. Vamos colocar em pé?